Olá, amada igreja, queridos ouvintes, chegamos à lição de sábado dessa primeira semana do nosso alimento diário, que tem por título Deus nos chama para o seu reino e glória. Graças a Deus que nós temos visto a estrutura da vida cristã, a estrutura da vida da igreja e também o poder transformador do Espírito Santo, o poder do Evangelho. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10, é o objeto da nossa leitura de hoje. Aqui nos diz o seguinte: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, queridos, durante a semana, nós vimos que a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança é a estrutura da vida da igreja. Aqui é nos apresentado também essa estrutura. Quando diz assim, converter-se ao Deus vivo, converter a Deus, crer em Deus, é a obra da fé. Servir ao Deus vivo e verdadeiro, servir é o labor de amor. E esperar, no versículo 10, e por aguardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, é a perseverança da esperança. Ou seja, nós cremos no Deus vivo, nós servimos com labor de amor, esse amor que nos constrange a servi-lo, e nós aguardamos a vinda do nosso Senhor, que nos faz perseverar nesse serviço e nesse cuidado uns pelos outros. Agora tem um ponto crucial aqui, que é deixar os ídolos. Amados irmãos, crer que Deus é verdadeiro, todo cristão, creio eu, que crê. Agora, que Ele é vivo, que Deus é vivo, que Ele vive, é a parte mais difícil. Nós vimos que Eclesiastes 3, versículo 11, fala que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Então essa eternidade é a vida eterna que Ele colocou dentro de nós. E esse versículo nos conduz para o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 23, que fala que o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, nosso corpo, alma e espírito. Então, essas três partes, nós temos dificuldade, irmão, de preencher a nossa alma, se nós não desfrutarmos do Deus vivo, não deixar o Deus que vive viver em nós. Como Paulo falou aos Gálatas, ele disse, não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Quem vive em você? Quem vive em mim? Como é que é a nossa vida cristã? Quem prevalece? Por isso que muitos buscam algo para preencher. O homem precisa preencher a alma, que é a parte do nosso ser, que Deus quer santificá-la, quer preencher. Mas Ele preenche com o quê? Com a sua vida. Quando nós não temos essa vida prevalecendo em nós,
Daí, irmãos, nós buscamos algo para preencher. Então, esse algo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações, nós podemos chamar de idolatria. E a idolatria, ela tem duas categorias. Tem a visível e a invisível. A visível não é tão difícil de você se livrar. São as imagens, os quadros e outras coisas mais, né? Mas a invisível é que é mais difícil. Queridos irmãos, vamos orar para que o Senhor nos preencha com a sua vida, deixe a vida dele crescer em nós e rogamos que Deus nos abençoe a todos e nos vemos na próxima. Amém? Jesus é o Senhor.